Mas basta um exame superficial desse trabalho para perceber que a história colonial, mesmo no que se refere à África, é muito diferente da história da África. Dos 8 volumes dessa obra, 4 são consagrados ao Canadá, à Austrália, à Nova Zelândia e à Índia Britânica. Restam então 3 volumes gerais, nitidamente orientados para a política imperial. De 68 capítulos, somente 4 referem-se diretamente às relações da Inglaterra com a África, e um volume consagrado à África do Sul, o único lugar da África subsaariana no qual os colonos europeus realmente se estabeleceram. A quase totalidade desse volume, o maior dos 8, é dedicada aos intrincados negócios desses colonos europeus desde sua chegada em 1652. Os povos africanos, que constituem a maioria da população, são relegados a um capítulo introdutório, e essencialmente não histórico, redigido por um antropólogo social, e a 2 capítulos que, embora escritos pelos 2 historiadores sul-africanos mais lúcidos de sua geração, C.W. Dickey e W.M. Macmillan, os consideram, por necessidade, sob a perspectiva de sua reação à presença europeia. Em outros lugares, a história da África aparecia muito timidamente em coleções mais ou menos monumentais, como por exemplo, Peuples et Civilizations, História Geral, 20 volumes, Paris, 1927-52, G. Glotz, editor, Histoire Generale, organizada por G. Glotz, 10 volumes, Paris, de 1925 a 1938, Propylain Weltgeschichte, 10 volumes, Berlim, de 1929 a 1933, Historia Mundi, em Handbuch der Weltgeschichte. 10 Banden, Bern, 1952 ff, Vesemirnaja Historia, World History, 10 volumes, Moscou, 1955 folhas. O italiano Seconte Rossini publicou em Roma, em 1928, uma importante História della Etiópia. Os historiadores coloniais profissionais estavam, assim como os historiadores profissionais em geral, apegados à concepção de que os povos africanos ao sul do Saara não possuíam uma história suscetível ou digna de ser estudada. Como vimos, Newton considerava essa história como domínio exclusivo dos arqueólogos, linguistas e antropólogos. Mas se é verdade que os arqueólogos, assim como os historiadores, por força de sua profissão se interessam pelo passado do homem e de suas sociedades, eles estavam quase tão desinteressados quanto os historiadores em dedicar-se a descobrir e elucidar a história da sociedade humana na África subsaariana. Concorriam para isso 2 razões principais. Em primeiro lugar, uma das correntes mais importantes da arqueologia, ciência então em desenvolvimento, professava que, assim como a história, ela deveria orientar-se essencialmente pelas fontes escritas. Consagrava-se a problemas como encontrar o local exato da antiga cidade de Troia ou detectar fatos ainda desconhecidos através de fontes literárias relativas às antigas sociedades da Grécia, de Roma ou do Egito, cujos principais monumentos haviam sido fontes de especulações durante séculos. A arqueologia era e às vezes ainda é estreitamente ligada ao ramo da história conhecido pelo nome de História Antiga. Em geral, ela se preocupava mais em procurar e decifrar antigas inscrições do que em encontrar outras relíquias. Só muito raramente, por exemplo em Aksum e Zimbábue e em torno desses sítios admitia-se que a África subsaariana possuía monumentos suficientemente importantes para atrair a atenção dessa escola de arqueologia. Em segundo lugar, uma outra atividade essencial da pesquisa arqueológica se concentrava nas origens do homem, tendo como consequência uma perspectiva mais ecológica do que histórica de seu passado. É verdade que, em função de especialistas como L.S.B. Leakey e Raymond Dart, uma parte substancial dessa pesquisa acabou finalmente por se concentrar na África Oriental e do Sul.
Mas esses homens buscavam um passado longínquo demais, no qual não se podia afirmar que existissem sociedades. Além disso, habitualmente havia um abismo entre as conjecturas sobre os fósseis que esses pesquisadores descobriam e as populações modernas cujo passado os historiadores desejavam estudar. Enquanto a maioria dos arqueólogos e dos historiadores considerava a África subsaariana, até os anos 50, aproximadamente, não digna de sua atenção, a imensa variedade de tipos físicos, de sociedades e de línguas desse continente despertava o interesse dos antropólogos e linguistas à medida que suas disciplinas começavam a desenvolver-se. Foi possível a uns e outros permanecerem durante muito tempo encerrados em seus gabinetes de trabalho. Mas homens como Burton e S. W. Coelho, Políglota Africana, 1854, em boa hora demonstraram o valor da pesquisa de campo, e os antropólogos, em particular, tornaram-se os pioneiros desse trabalho na África. Mas, ao contrário dos historiadores e dos arqueólogos, nem os antropólogos nem os linguistas sentiam-se obrigados a descobrir o que ocorrera no passado. Na África, eles encontraram uma abundância de fatos simplesmente à espera de descrição, classificação e análise, o que representava uma imensa tarefa. Frequentemente eles só se interessavam pelo passado na medida em que tentavam reconstruir uma história que parecia-lhes estar na origem dos dados recolhidos e seria capaz de explicá-los. No entanto, nem sempre eles percebiam o quanto essas reconstruções eram especulativas e hipotéticas. Um exemplo clássico é o do antropólogo C.G. Seligman que, na obra Races of Africa, publicada em 1930, escreve sem rodeios. As civilizações da África são as civilizações dos Camitas, e sua história, os anais desses povos e de sua interação com duas outras raças africanas, a negra e a bosquimana. Inferimos dessa afirmação que essas duas outras raças africanas são inferiores e que todo o progresso que tenham conseguido seria resultante da influência camítica que sofreram de forma mais ou menos intensa. Em outro trecho dessa mesma obra, ele fala da chegada, vaga após vaga, de pastores camitas que estavam melhor armados e eram ao mesmo tempo mais inteligentes que os cultivadores negros atrasados sobre os quais exerciam influência. Mas, na realidade, não há nenhuma prova histórica que sustente as afirmações de que as civilizações da África são as civilizações dos Camitas, ou que os progressos históricos verificados na África subsaariana se devam apenas ou principalmente a eles. O próprio livro não apresenta nenhuma evidência histórica, e muitas das hipóteses sobre as quais ele se apoia sabe-se agora não terem nenhum fundamento. J. H. Greenberg, por exemplo, demonstrou de uma vez por todas que os termos camita e camítico não têm nenhum sentido, a não ser, e na melhor das hipóteses, como categorias da classificação linguística. É certo que não existe, necessariamente, uma correlação entre a língua falada por uma população e sua origem racial ou sua cultura. Assim, Greenberg pode citar, entre outros, este maravilhoso exemplo. Os cultivadores Hausa, que falam uma língua camítica, estão sob a dominação dos pastores Fulani que falam uma língua níger-congolesa, isto é, uma língua negra. Ele refuta igualmente a base camítica que sustentava grande parte da reconstrução feita por Seligman da história cultural dos negros em outras partes da África, sobretudo das populações de língua bantu. Escolhemos particularmente Seligman porque ele se situava entre as personalidades mais destacadas de sua profissão na Grã-Bretanha, foi um dos primeiros a empreender sérias pesquisas de campo na África, e porque seu livro tornou-se, de certa forma, um modelo, várias vezes reeditado. Ainda em 1966 ele era divulgado como um clássico em seu gênero. Mas essa adoção do mito da superioridade dos povos de pele clara sobre os de pele escura era somente uma parte dos preconceitos correntes na Europa no fim do século XIX e no início do século XX. Os europeus acreditavam que sua pretensa superioridade sobre os negros africanos estava confirmada por sua conquista colonial.
Em consequência disso, em muitas partes da África, especialmente no cinturão sudanês e na região dos Grandes Lagos, eles estavam convictos de que apenas davam continuidade a um processo de civilização que outros invasores de pele clara, chamados genericamente de camitas, haviam começado antes deles. O mesmo tema reaparece ao longo de muitas outras obras do período que vai de 1890 a 1940, aproximadamente, e que contém uma quantidade bem maior de elementos sérios de história do que os encontrados no pequeno manual de Seligman. Em sua maioria, essas obras foram escritas por homens e mulheres que tinham participado pessoalmente da conquista ou da colonização e que não eram nem antropólogos, nem linguistas, nem historiadores profissionais. Tratava-se sim de amadores no melhor sentido da palavra, que se interessavam sinceramente pelas sociedades exóticas que haviam descoberto, e que desejavam obter mais informações a seu respeito e partilhar seus conhecimentos com outras pessoas. Sir Harry Johnston e Maurice Della Faz, por exemplo, trouxeram contribuições notáveis para a linguística africana, assim como para outros ramos do conhecimento. Mas o primeiro denominou seu grande estudo geral de A History of the Colonization of Africa by Alien Races, 1899, obra revista e ampliada em 1913, e, nas sessões históricas do magistral estudo de Della Faz sobre o Sudão Ocidental, Altsen Egal Niger, 1912, o tema geral aparece quando ele invoca uma migração judaico-síria para fundar a antiga Gana. Flora Shaw, a tropical de Pendonce, 1906, era fascinada pela contribuição dos muçulmanos à história da África. Marjorie Perham, amiga e biógrafa de Lord Lugard, refere-se com propriedade ao movimento majestoso da história desde as primeiras conquistas árabes da África às de Gould e de Lugard. Um excelente historiador amador, Yves Urvoy, Histoire des Populations do Sudão Central, 1936 e Histoire du Bornou, 1949, equivoca-se completamente a respeito do significado das interações entre os nômades do Saara e os negros sedentários que ele descreve com precisão. Ao mesmo tempo, Sir Richmond Palmer, Sudanese Memoirs, 1928 e The Borno Sahara and Sudan, 1936, arqueólogo inspirado, procura sempre as origens da ação dos povos nigerianos em lugares tão distantes quanto Trípoli ou o Iêmen. No entanto, após Seligman, os antropólogos sociais britânicos conseguiram de certa forma escapar à influência do mito camítico. Sua formação, a partir desse momento, foi dominada pela influência de B. Malinowski e a R. Radcliffe Brown, que se opunham decididamente a qualquer espécie de história fundada em conjecturas. De fato, o método estritamente funcionalista adotado pelos antropólogos britânicos entre 1930 e 1950 para o estudo das sociedades africanas tende a desencorajar qualquer interesse histórico, mesmo quando, graças a seu trabalho de campo, eles se encontravam numa situação excepcionalmente favorável para obter dados históricos. Porém, no continente europeu, e também na América do Norte, ainda que poucos antropólogos americanos tenham trabalhado na África antes dos anos 50, subsistia uma tradição mais antiga de etnografia que, entre outras características, dava tanto peso à cultura material quanto à estrutura social. Isso gerou uma grande quantidade de trabalhos de importância histórica, como por exemplo The King of Ghana, de Thor Erston, 1944, ou The Trade of Guinea, de Lars Sundström, 1965. Entretanto, duas obras merecem destaque especial. Volkerkunde von Afrika, de Hermann Baumann, 1940, e Geschichte Afrikas de Dietrich Westermann, 1952. A primeira era um estudo enciclopédico dos povos e civilizações da África que valorizava bastante as partes conhecidas de sua história e até hoje não foi superado como manual de um só volume.
O livro mais recente, Africa, Its Peoples and Their Culture History, 1959, escrito pelo antropólogo americano G.P. Murdoch, fica prejudicado na comparação por faltar ao seu autor experiência direta da África, o que lhe teria permitido avaliar corretamente os materiais de que dispunha, e por ele ter fornecido alguns esquemas hipotéticos tão excêntricos em seu gênero quanto os de Seligman, embora menos perniciosos. Quanto ao Westermann, ele era sobretudo um linguista. Sua obra sobre a classificação das línguas da África é, em muitos aspectos, a precursora da de Greenberg. Além disso, ele contribuiu com uma seção linguística para o livro de Bauman. Mas sua Geschichte, infelizmente deformada pela teoria camítica, é também uma compilação muito valiosa das tradições orais africanas tais como se apresentavam em sua época. A estes trabalhos pode-se talvez acrescentar o de H. Vieshoff, The Zimbabwe Monomotapa Culture, 1943, ainda que seja só para apresentar seu mestre, Leo Frobenius. Frobenius era etnólogo e antropólogo cultural, mas era também um arqueólogo disfarçado de historiador. Durante seu período de atividade, que corresponde aproximadamente às 4 primeiras décadas do século XX, ele foi quase com certeza o mais produtivo dos historiadores da África. Ele empreendeu inúmeros trabalhos de campo em quase todas as partes do continente africano e apresentou seus resultados numa série regular de publicações, pouco lidas atualmente. Escrevia em alemão, língua que se tornou pouco importante para a África e os africanistas. Somente uma pequena parte de suas obras foi traduzida, e seu sentido é geralmente difícil de recuperar, porque elas estão repletas de teorias míticas relativas à Atlântida, à influência etrusca sobre a cultura africana, etc. Aos olhos dos historiadores, arqueólogos e antropólogos atuais, de formação bastante rigorosa, Frobenius parece um autodidata original cujos trabalhos são desvalorizados não apenas por suas interpretações um tanto ousadas, mas também por seu método de trabalho rápido, sumário e às vezes destrutivo. Contudo, ele chegou a alguns resultados que anteciparam claramente os obtidos por pesquisadores que trabalharam com maior rigor científico e que surgiram depois dele, e a outros difíceis ou mesmo impossíveis de obter nas condições atuais. Parece que ele possuía um talento instintivo para ganhar a confiança dos informantes e descobrir dados históricos. Os historiadores modernos deveriam procurar esses dados nas obras de Frobenius e reavaliá-los em função dos conhecimentos atuais, liberando-os das interpretações fantasiosas acrescentadas por ele. As singularidades de um gênio autodidata como Frobenius, que buscava inspiração em si mesmo, contribuíram para reforçar a opinião dos historiadores profissionais de que a história da África não constituía um campo aceitável para sua profissão e desviar assim a atenção de muitos trabalhos sérios realizados durante o período colonial. O crescimento do interesse dos europeus pela África havia proporcionado aos africanos grande variedade de culturas escritas, que lhes permitia exprimir seu interesse por sua própria história. Foi esse o caso principalmente da África Ocidental, onde o contato com os europeus havia sido mais longo e mais constante, e onde sobretudo nas regiões que se tornaram colônias britânicas uma demanda pela instrução europeia já existia desde o início do século XIX. Assim como os eruditos islamizados de Tombuctu se puseram rapidamente a escrever seus Tariq em árabe ou na língua ajami, no fim do século XIX também os africanos que haviam aprendido a ler o alfabeto latino sentiram necessidade de deixar por escrito o que eles conheciam da história de seus povos, para evitar que estes fossem completamente tragados pelos europeus e sua história. Entre os primeiros clássicos desse gênero, escritos por africanos que como os autores dos Tariqs antes deles haviam exercido uma atividade na religião da cultura importada e dela haviam extraído seus nomes, pode-se citar a History of the Gold Coast and Ashanti, de Carl Christian Randolph, 1895, e History of the Yorubas de Samuel Johnson, terminada em 1897 mas publicada somente em 1921.
Trata-se de duas obras de história bastante sérias. Até hoje ninguém pode empreender um trabalho sobre a história dos Yoruba sem consultar Johnson. Mas talvez fosse inevitável que a ensaios históricos desta ordem se incorporassem às obras dos primeiros protonacionalistas, desde J. A. B. Horton, de 1835 a 1883, e E. W. Bliden, de 1832 a 1912, a J. M. Sarba, de 1864 a 1910, J. E. Kessler Reifer, de 1866 a 1930, e J. B. Danquah, de 1895 a 1965, que abordaram muitas questões históricas mas, na maioria das vezes, com o propósito de fazer propaganda. É provável que J. W. de Graft Johnson, Towards Nationhood in West Africa, 1928, Historical Geography of the Gold Coast, 1929, e E. J. P. Brown, A Gold Coast and Ashanti Reader, 1929, pertençam às duas categorias. Depois deles, porém, pode-se observar em certos ensaios uma tendência a glorificar o passado africano no intuito de combater o mito da superioridade cultural europeia, como por exemplo em J. O. Lucas, The Religion of Yoruba, 1949, e J. W. de Graft Johnson, African Glory, 1954. Alguns autores europeus demonstraram uma tendência análoga. É o caso, por exemplo, de Eva L. R. Meyerowitz, que, em seus livros sobre os Akan, tenta-lhes outorgar gloriosos ancestrais mediterrânicos, comparáveis aos que Lucas buscava para os Yorubas. Por outro lado, numa escala mais reduzida, muitos africanos continuaram a registrar as tradições históricas locais de modo sério e confiável. Os contatos com os missionários cristãos parecem ter desempenhado um papel significativo. Assim, floresceu em Uganda uma escola importante de historiadores locais desde a época de A. Kajiwa, cuja primeira obra foi publicada em 1906, ao mesmo tempo, R.C. Selau anotou, para a região Yorubá, historiadores que haviam publicado trabalhos antes de 1940, em geral, como aliás os autores ugandenses, em línguas nativas. Dentre as obras desse tipo, uma tornou-se merecidamente célebre, a Short Story of Benin de J.U. Egarevba, reeditada diversas vezes desde sua primeira publicação em 1934. Por outro lado, certos colonizadores, espíritos inteligentes e curiosos, tentavam descobrir e registrar a história daqueles a quem tinham vindo governar. Para eles, a história africana geralmente apresentava um valor prático. Os europeus podiam ser melhores administradores se possuíssem algum conhecimento sobre o passado dos povos que eles haviam colonizado. Além do mais, seria útil ensinar um pouco de história da África nas escolas, cada vez mais numerosas, fundadas por eles e seus compatriotas missionários, ainda que fosse apenas para servir como introdução ao ensino, mais importante, da história da Inglaterra ou da França. Isso possibilitaria aos africanos obter os School Certificates e os baccalaureates, e ser recrutados depois como preciosos auxiliares pseudo-europeus. Flora Shaw, Ari Johnson, Maurice Della Faz, Yves Urvoy e Richmond Palmer já foram mencionados anteriormente. Mas há também outros que escreveram sobre a África obras históricas relativamente isentas de preconceitos culturais, ainda que às vezes tenham escolhido, eles ou seus editores, títulos bizarros. Entre esses autores podemos citar Ruth Fisher, Twilight Tales of the Black Baganda, 1912, ch. Stigand, The Land of Z, 1913, Sir Francis Fuller, A Vanished Dynasty, Ashanti, 1921, exatamente na tradição de Budish do Pui, E. W. Boyle, Caravans of the Old Sahara, 1933, numerosas obras eruditas de Charles Monteil, por exemplo, Les Empires du Mali, 1929, ou de Louis Tauchier, por exemplo, Histoire des Bambara, 1942.
parece que os franceses foram mais bem-sucedidos que os ingleses na elaboração de uma história realmente africana. Alguns dos mais sólidos trabalhos britânicos, por exemplo, History of the Gold Coast and Ashanti, 1915, de W. W. Claridge ou History of the Gambia, 1940, de Sir John Gray, exceção feita a alguns de seus artigos mais recentes sobre a África Oriental, possuíam uma forte tendência eurocêntrica. É conveniente notar também que, quando de seu retorno à França, alguns administradores franceses, como Delafosse, Georges Hardy, Henri Labouré, elaboraram breves histórias gerais a respeito de todo o continente ou do conjunto da África subsaariana. Isso se explica, em parte, pelo fato de que a administração colonial francesa tendia a desenvolver estruturas mais rígidas para a formação e a pesquisa do que a administração britânica. Pode-se citar a instituição, em 1917, do Comité d'études historiques et scientifiques de l'AOF e de seu boletim, que levaram à criação do Institut Français d'Afrique Noire, sediado em Dakar, 1938, ao seu boletim e à série Memoires, que editou. A partir daí, surgiram obras como o magistral Table géographique de l'Ouest africain au Moyen Âge, 1961, de Raymond Mani. Apesar disso, os historiadores do período colonial permaneceram amadores, marginalizados da principal corrente historiográfica. Isto ocorreu tanto na França quanto na Grã-Bretanha, pois, embora homens como Delafosse e Labouré tivessem obtido cargos universitários quando retornaram à França, fizeram-no como professores de línguas africanas ou de administração colonial, e não como historiadores clássicos. A partir de 1947, a Société Africaine de Culture e sua revista Presence Africaine empenharam-se na promoção de uma história da África descolonizada. Ao mesmo tempo, uma geração de intelectuais africanos que havia dominado as técnicas europeias de investigação histórica começou a definir seu próprio enfoque em relação ao passado africano e a buscar nele as fontes de uma identidade cultural negada pelo colonialismo. Esses intelectuais refinaram e ampliaram as técnicas da metodologia histórica, desembaraçando-a, ao mesmo tempo, de uma série de mitos e preconceitos subjetivos. A esse propósito devemos mencionar o simpósio organizado pela Unesco no Cairo em 1974, que permitiu a pesquisadores africanos e não africanos confrontar livremente seus pontos de vista sobre o problema do povoamento do Antigo Egito. Em 1948, aparecia a obra History of the Gold Coast de W. F. Ward. No mesmo ano, a Universidade de Londres criava o cargo de Lecturer in History of the Africa na School of Oriental and African Studies, confiado ao Dr. Roland Oliver. É a partir dessa mesma data que a Grã-Bretanha empreende um programa de desenvolvimento das universidades nos territórios que dela dependiam, fundação de estabelecimentos universitários na Costa do Ouro e na Nigéria, elevação do Gordon College de Khartoum e do Makerere College de Kampala à categoria de universidades. Nas colônias francesas e belgas, desenrolava-se um processo semelhante. Em 1950 foi criada a Escola Superior de Letras de Dakar que, 7 anos mais tarde, adquiriria o estatuto de Universidade Francesa. Lovanium, a primeira universidade do Congo, mais tarde Zaire, começou a funcionar em 1954. Do ponto de vista da historiografia africana, a multiplicação das novas universidades a partir de 1948 foi seguramente mais significativa que a existência dos raros estabelecimentos criados antes, mas que vegetavam por falta de recursos, tais como o Liberia College de Monrovia e do Forabai College de Serra Leoa, fundados respectivamente em 1864 e 1876. Por outro lado, as 9 universidades que existiam na África do Sul em 1940 eram prejudicadas pela política segregacionista do regime de Pretória, tanto a pesquisa histórica quanto o ensino eram eurocentristas, e a história da África não passava da história dos imigrantes brancos.
todas as novas universidades, ao contrário, organizaram logo departamentos de história, o que, pela primeira vez, levou um número considerável de historiadores profissionais a trabalhar na África. Era inevitável, no início, que a maioria desses historiadores fosse proveniente de universidades não africanas. Mas a africanização sobreveio rapidamente. O primeiro diretor africano de um departamento de história, o professor Kaodike, foi nomeado em 1956, em Ibadan. Formaram-se muitos estudantes africanos. Os professores africanos que se tornaram historiadores profissionais sentiram necessidade de ampliar a parte reservada à história da África em seus programas, e quando essa história fosse pouco conhecida, de incluí-la em suas pesquisas. A partir de 1948, a historiografia da África vai progressivamente se assemelhando à de qualquer outra parte do mundo. É evidente que ela possui problemas específicos, como a escassez relativa de fontes escritas para os períodos antigos e a consequente necessidade de lançar mão de outras fontes como a tradição oral, a linguística ou a arqueologia. Mas, embora a historiografia africana tenha trazido importantes contribuições no que diz respeito ao uso e à interpretação dessas fontes, ela não se distingue fundamentalmente da historiografia de certos países da América Latina, da Ásia e da Europa que enfrentam problemas análogos. Aliás, o conhecimento da proveniência dos materiais não é essencial para o historiador, cuja tarefa fundamental consiste em fazer deles uma utilização crítica e comparativa, de modo a criar uma descrição inteligente e significativa do passado. O importante é que, nos últimos 25 anos, equipes de universitários africanos vêm se dedicando ao ofício de historiador. O estudo da história africana constitui hoje uma atividade bem estabelecida, a cargo de especialistas de alto nível. Seu desenvolvimento ulterior será assegurado pelos intercâmbios interafricanos e pelas relações entre as universidades da África e as de outras partes do mundo. Mas é preciso ressaltar que esta evolução positiva teria sido impossível sem o processo de libertação da África do jugo colonial, o levante armado de Madagascar em 1947, a independência do Marrocos em 1955, a heróica luta do povo argelino e as guerras de libertação em todas as colônias da África contribuíram enormemente para esse processo, já que criaram, para os povos africanos, a possibilidade de retomar o contato com sua própria história e de controlar a sua organização. Compreendendo desde logo esta necessidade, a Unesco promoveu ou facilitou a realização de encontros entre especialistas. Acertadamente, colocou como pré-requisito a coleta sistemática de tradições orais. Respondendo aos desejos dos intelectuais e dos estados africanos, essa entidade lançou, a partir de 1966, a ideia da elaboração de uma história geral da África. A execução desse importante projeto foi iniciada sob os seus auspícios, em 1969.